Paz do Senhor, crianças. Seguinte, semana passada a gente ficou desfalcado na nossa lição e era a nossa lição 11, lidando com as perdas, né? A gente já não pôde fazer semana passada, né? Porque já não tivemos mais a classe de vocês, mas eu queria comentar sobre essa lição. Eu pretendo ser rápida, não pretendo ficar falando na cabeça de vocês, mas eu queria que vocês parassem para prestar atenção nessa lição, que na verdade vocês podem não ter a revista, mas vocês têm uma coisa chamada Bíblia, e quem não tem, por favor, nos avise que nós vamos arrumar uma para vocês. E essa lição, ela se baseia em Gênesis, no capítulo 37, que ela fala sobre as perdas de José. E a nossa lição, ela faz um resumo aqui no início dela, enumera as perdas que José teve. Eu enviei para vocês um quadro, né, para vocês entenderem de onde veio José. Então, quem nunca leu a história de José, eu sugiro que vá no Gênesis, a partir ali do capítulo 30 em diante, que eu acredito, eu vou dar uma conferida. A partir dali, começa a história de José. Então, eu sugiro que vocês leiam pelo quadro, pela foto que eu mandei, vocês já sabem, filho de quem José era. E a partir dali, então, vocês já podem começar a ler a vida de Jacó. E aí vocês vão lendo toda a história de José. E aí vocês vão conseguir entender sobre todas as perdas que José teve. Aí nesse ponto da revista, a gente já tá aqui, ó. Ele já numerou todas as perdas que ele já teve até aqui na lição 11. São 13 lições. Ele numerou o seguinte, ó. A perda da mãe na infância, a perda da túnica na adolescência, do respeito dos irmãos quando ele foi lançado no poço, que a gente já falou sobre isso, né? Quando ele foi vendido como escravo, e aí foi aí que ele foi parar no Egito. A perda de identidade ao ser vendido, que é o que a gente acabou de falar, e chamado de escravo. A perda cultural, porque ele foi levado para uma outra terra. Era outra língua, outras religiões, era um outro povo, uma outra forma de cultuar, outros deuses, outra forma de se vestir, outras comidas, né? Então, José perdeu até isso, a cultura do seu povo, só ele tinha agora, porque as pessoas de onde ele foi morar não tinham a mesma cultura que ele. E as tradições diferentes e a perda da moral quando ele foi caluniado pela mulher de Potifar. E a gente chegou até aqui, né, que José, na outra lição, fala da liderança de José, que ele foi comprado por Potifar. Potifar, a gente aprendeu na aula que ele era o chefe da guarda real, então José foi ser escravo na casa de Potifar, e lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar gostou do José, queria pegar o José, mas José não quis pegar ela porque era errado, né? Porque José temia Deus. E um cristão, quando ele teme a Deus, o errado é errado em qualquer momento, em qualquer terra, em qualquer hora. Então José temia Deus sobre todas as coisas, então José caiu fora e deixou a mulher falando sozinha, e aí ela ficou ofendida e José foi parar na cadeia. José foi parar na cadeia? Esse foi o fundo do poço de novo que José chegou, agora numa terra estranha, e agora jogado nesse fundo do poço, não mais pelos irmãos, como já foi jogado uma vez no início da história, mas agora foi jogado pelos egípcios, né? Porque agora ele está preso por uma coisa que ele sabe que ele não cometeu. Mas qual é a importância da gente, por mesmo que a gente esteja se ferrando, como dizem por aí, mas a gente está de acordo com Deus, mas eu andei certo e mesmo assim eu tô passando por isso, sim, às vezes é necessário. A história de José prova isso pra gente, que o fato da gente ser punido, o fato da gente estar passando por um momento mal, não significa que a gente às vezes está em pecado, não significa que a gente não possa passar por isso, não significa isso. Quantas perdas José teve? Mas a Bíblia fala, né, nessa parte do Gênesis, que José continuou temente a Deus, continuou fiel a Deus. Então, essa que é a questão. Não é que eu não possa passar por uma adversidade, não que eu não possa perder alguma coisa ou perder alguém. A questão é, quando eu passar por isso, eu vou realmente me lembrar de que eu tenho Deus, eu vou realmente me lembrar o que mais me importa, que não é aquilo que supostamente eu perdi, mas é Deus que está comigo. E aqui fala em Gênesis 39, 21, né? A revista fala, existe uma informação que faz toda a diferença na vida de José. O Senhor, porém, estava com José. Então José estava na cadeia, certo?
Estava, mas o Senhor estava com José. Essa é a frase que a gente tem que ter na nossa vida. Não importa onde eu estou, se eu estou no trono ou se eu estou lá na cadeia. O Senhor está comigo? A minha atitude condiz com aquilo que um cristão deve ter? As perdas. Eu estou dando mais atenção para as perdas que eu estou tendo ou eu estou dando mais atenção ao Deus que cuida de mim? Ao Deus que me chamou? Ao Deus da minha vida? Qual é a importância que eu estou... O que eu estou importando mais? O que eu estou elevando a minha importância? Essa que é a diferença de um cristão que se diz cristão e de um cristão que se diz José. Não é verdade? Olha só a diferença, né? É a perda ou é Jesus na minha vida que faz a diferença? Né? Porque o momento é ruim? Às vezes sim. O momento é precário? Às vezes sim. É difícil? Também é difícil. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo para vocês e eu gostaria muito de que a gente estivesse na nossa aula, na nossa sala de aula. Eu gostaria de olhar no rosto de vocês, eu gostaria que a gente risse junto. Nesse momento não dá. Mas aqui que a gente vai falar, não. Então, assim, não tem como a gente se reunir, então eu sinto muito, vocês vão ficar sem aula. Não, vocês não vão ficar sem aula. Por quê? Porque o que importa? É o momento, é o estar com vocês apenas? É o presencial? Ou é o conhecimento que a gente tem que adquirir? É o conhecimento. E se o conhecimento nesse momento a gente só pode dar via online, então nós vamos dar o conhecimento via online. Mas o conhecimento é o mais importante para nós agora. É o nosso alimento, é aquilo que vai nos fortalecer. Porque o momento é crítico, mas a gente vai olhar para o momento? A gente não pode. A gente não pode olhar para as dificuldades. A gente não pode pegar as perdas e fazer daquilo o motivo da nossa vida. Se José tivesse olhado para as perdas, o tanto de perda que ele teve até aqui, José já teria desistido, teria jogado a toalha, como dizem por aí, e teria abandonado, inclusive Jesus. Aí que ele não teria vitória mesmo, mas nós temos que estar firmes, correto? E eu queria deixar essa reflexão para vocês sobre as perdas, sobre, às vezes a gente está olhando para as perdas neste momento, olhando para a dificuldade, olhando para o momento mal. Eu tô no momento mal. Eu tô mais perdendo aparentemente do que ganhando. Eu estou mais no débito do que no crédito. Aí eu te pergunto, as suas perdas, o seu débito é no seu ângulo de vida, na sua vista ou na vista de Cristo? Essa é que é a questão. Você está com Deus? Porque José estava. Essa era a diferença de José. José podia ser um filho na casa do pai ou podia ser um escravo. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Então não importava onde José estivesse, o Senhor estava com ele. Por isso que José era bem-aventurado. Por isso que José era sempre próspero em tudo que ele fazia. Fosse servo ou fosse filho, não importava. O Senhor estava com José. Por isso que José foi feliz em todos os lugares que ele passou. E a partir dessa reflexão, a revista deixa pra gente aqui Provérbios 4 e 23 para meditação. Eu vou ler para vocês na minha Bíblia. Eu sugiro que vocês leiam todo o capítulo 4, mas eu vou ler por causa do tempo, eu vou ler só o 23 que a revista sugeriu. Então, assim, fala, Estela, não tem revista para estudar. Então, você vai olhar para a dificuldade de não ter revista? Ou você vai lembrar que você tem Bíblia e vai começar a estudar pela Bíblia, que é o mais importante? Para e pensa. Você tem que fazer como José. Você não pode se agarrar na dificuldade, tem que agarrar naquilo que vai te fazer crescer. E estar com Deus. E Deus está com você? Essa é que é a questão. O Provérbios capítulo 4, versículo 23, que a lição deixa para a nossa meditação, diz o seguinte: acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Esse é o versículo hoje de meditação. Deus abençoe vocês e o próximo vídeo é a nossa aula que teria que ter sido hoje, nesse domingo, tá? Essa seria da aula passada que a gente não teve, tá? Beijo no coração.